Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 20 de dezembro. Já estamos na semana do Natal. Hoje é o último dia para o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Nessa edição, a gente vai mostrar que os chilenos já conhecem o novo presidente do país. Outro assunto é o surto de gripe em algumas regiões do Brasil. E tem também o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. O candidato de esquerda, Gabriel Boric, venceu as eleições presidenciais do Chile. Gabriel Boric já foi deputado e líder estudantil e será o candidato mais novo da história a ocupar o cargo. Ele foi eleito com 55,9% dos votos. A eleição foi marcada pela polarização política. Boric venceu o advogado José Antônio Casti, de ultradireita. Casti informou nas redes sociais que telefonou para o rival reconhecendo a derrota e parabenizando-o pela vitória. Boric já havia ficado em segundo lugar no primeiro turno, com 25,82% dos votos. Já Casti teve 27,91%. É a primeira vez desde a redemocratização, 3 décadas atrás, que um candidato que não venceu o primeiro turno chega à presidência. A posse ocorre em março de 2022. O governo do Reino Unido confirmou que subiu para 12 o número de mortes no país provocadas pela variante Ômicron do novo coronavírus. Por causa da nova cepa, vários países estão retomando medidas restritivas. Israel informou que vai proibir viagens partindo e chegando dos Estados Unidos e Canadá. Aqui no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, há mais de 2 semanas a média de mortes por Covid está abaixo de 200 óbitos diários. 6 unidades da federação não atualizaram os dados por problemas técnicos, ainda em consequência do ataque hacker. O Brasil registrou mais 49 mortes por Covid-19 em 24 horas. Agora são 617.803 vítimas da doença no país. Também foram acrescentados mais 1.419 novos casos de um dia para o outro. Ao todo, mais de 22.213.000 diagnósticos de coronavírus já foram confirmados. A média móvel de mortes está em 139 vítimas. Está abaixo de 200 pelo 16º dia consecutivo, depois de 1 ano e meio acima do patamar. A curva apresenta tendência de queda, com uma redução de 28% em relação a 2 semanas. Mas é preciso lembrar que a ausência dos dados de estados contribuiu para a redução. A média móvel de casos indica 3.414 registros por dia. Também apresenta tendência de queda, com uma diminuição de 61% em relação a 2 semanas. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje 3 unidades da federação registram alta: Mato Grosso, Rondônia e Roraima. Outros 3 estados estão em estabilidade: Pará, Pernambuco e Sergipe. E 15 estados apresentaram queda. Dessa vez, 6 unidades da federação não informaram os dados: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte e Tocantins. Mais de 324.846.000 doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país. Vamos atualizar os dados da vacinação. Informações do Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde. Já são mais de 160 milhões e meio de pessoas que tomaram a primeira dose, 75,2% dos brasileiros. Mais de 141.488.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que dá 66,3% da população. Já a dose de reforço foi aplicada em mais de 22.846.000 pessoas. 10,7% dos brasileiros. E várias regiões do país registram surtos de gripe. A Secretaria de Saúde de Goiás confirmou 30 casos da gripe H3N2. E as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador apresentaram uma alta incidência de casos nas últimas semanas. O vírus influenza, causador da doença, circula durante todo o ano, mas geralmente ele é predominante nos meses do outono e inverno. O aumento dos casos durante o mês de dezembro no país é um fenômeno incomum que pode estar associado à baixa cobertura vacinal contra a gripe, à flexibilização das medidas de restrição adotadas como prevenção à Covid-19 e ao relaxamento da etiqueta respiratória, que inclui o uso de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social.
No Brasil, a vigilância do vírus influenza, causador da gripe comum, é realizada por 3 centros de pesquisa. O Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, o Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, e o Instituto Evandro Chagas, no Pará. A partir de amostras recebidas de unidades de saúde de todos os estados e do Distrito Federal, os pesquisadores realizam análises e o monitoramento do perfil genético do vírus. O virologista Fernando Mota, do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz, afirma que as linhagens do vírus influenza em circulação neste momento no país não apresentam variações genéticas que sejam desconhecidas pela comunidade científica. Segundo ele, os casos estão associados principalmente à linhagem Darwin do vírus influenza H3N2, que foi a cepa predominante da mais recente temporada de gripe no hemisfério norte. Diferentemente do coronavírus, os nomes das linhagens do vírus da gripe são definidos de acordo com as cidades onde as amostras dos vírus foram identificadas e isoladas em laboratório. E ao contrário da Covid, que evolui principalmente a partir do 7º dia, a gripe causada pelo H3N2 apresenta sintomas agudos mais fortes já nos primeiros dias. O avanço da variante Ômicron do coronavírus, somado ao aumento do número de casos de influenza H3N2, fazem o brasileiro pensar 2 vezes antes de programar as festas e viagens de fim de ano. A alta de casos de gripe já foi constatada em ao menos 9 estados. E por causa da semelhança dos sintomas, as 2 infecções podem ser inicialmente confundidas. O diagnóstico certeiro só é possível após a realização de exames, mas há sintomas que podem ajudar a diferenciar as doenças. A gripe, causada pelo vírus influenza, apresenta sintomas fortes já nos primeiros dias, como febre alta, calafrios, dores musculares e tosse. Já nos casos de Covid-19, a doença começa a evoluir a partir do 7º dia, podendo ou não levar a um quadro de insuficiência respiratória. No caso da variante Ômicron, os sintomas mais comuns são dor de garganta, dor no corpo, principalmente na região lombar e congestão nasal. Já pelas variantes Delta e Gama, que são predominantes aqui no Brasil, os infectados normalmente têm perda de olfato e paladar, dor no corpo, dor de cabeça e fadiga muscular. As crianças não apresentam sintomas tão graves e podem ter outros sinais característicos, como diarreia, coriza, febre e mal-estar. Para evitar qualquer contágio, é importante continuar seguindo as medidas de proteção: vacina, distanciamento, uso de máscara e higiene das mãos. A gente vai para o intervalo e na volta vamos falar do especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. Até já! O Ministério do Desenvolvimento Regional apresentou um panorama do saneamento básico no Brasil. Segundo o governo federal, houve expansão nas redes de abastecimento de água. Mesmo assim, cerca de 40 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água tratada. As redes de abastecimento de água tiveram expansão de 7%, enquanto as de esgotamento sanitário cresceram 2,3%. Os dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, coletados através do Sistema Nacional sobre Saneamento, incluíram mais de 5.300 municípios para monitorar o abastecimento de água e 4.700 para o esgotamento sanitário. No que diz respeito às redes de água potável, os indicadores revelam um aumento de 47,6 mil quilômetros em 2020 na comparação com 2019, totalizando 728 mil quilômetros de extensão nas redes. Na área urbana, 166 milhões de pessoas, o que equivale a 93% da população do país, têm acesso à água tratada. A região sul tem o maior índice de acesso, seguida do centro-oeste, sudeste, nordeste e norte. Já sobre o esgotamento sanitário, 362 mil quilômetros de redes coletoras foram identificadas em 2020, um acréscimo de 2,3% com relação ao ano anterior. A
A população urbana atendida alcançou 112 milhões de pessoas, um crescimento de 4%. A região sudoeste é a de maior destaque, registra cobertura de 84,9%. Em todo o país, foram registrados 13,7 bilhões de reais em investimentos realizados pelos prestadores de serviço, tanto em sistemas de esgoto quanto em abastecimento de água. Embora os dados apresentados nesta sexta-feira sejam melhores que os indicadores do ano anterior, o país ainda tem um grande desafio pela frente. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, cerca de 114 milhões de pessoas não têm acesso ao esgotamento sanitário no país e mais de 40 milhões de brasileiros não têm água tratada. Quando a gente olha para a cobertura total, a gente percebe que a gente ainda está longe de universalizar. Ainda temos um desafio grande pela frente, né? E se a gente olha no mapa, especialmente na metade para cima, a gente percebe aí o quanto ainda precisamos de esforço, né, nessa parte da metade para cima do mapa. Um novo marco, a gente tem como meta, em 2033, atingir aí 99%, né, de atendimento. Vamos ver agora a previsão do tempo para essa segunda-feira. Em Aracaju, Sergipe, o sol deve aparecer entre nuvens durante o dia e a máxima pode chegar a 29 graus. Em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, o dia vai ser quente e a temperatura pode chegar a 33 graus. Em São Paulo, o sol deve predominar durante todo o dia. Apesar do acúmulo de nuvens, não tem previsão de chuva e a máxima pode chegar aos 27 graus. No Rio de Janeiro, o tempo fica firme com máxima de 26. E em Porto Velho, capital de Rondônia, a temperatura pode chegar aos 29 graus, mas tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. Ronaldo Fenômeno está de volta ao Cruzeiro. Nesse fim de semana, o clube anunciou que o ex-jogador agora é sócio majoritário da SAF, modelo de clube-empresa. Ronaldo Fenômeno anunciou que comprou o Cruzeiro, clube por onde estreou aos 16 anos no futebol profissional. De acordo com a XP Investimentos, que intermediou o negócio, o ex-jogador agora tem o controle do time mineiro. No Twitter, o Cruzeiro informou que, com o acordo, o 2 vezes melhor do mundo passa a ser o sócio majoritário da SAF, modelo de sociedade anônima do futebol, conhecida como Lei do Clube Empresa no Brasil. Segundo o post, um investimento de 400 milhões de reais vai ser feito através da empresa Tara Esportes. Ronaldo afirmou estar muito feliz com a operação, destacou que deve muito ao Cruzeiro e que quer devolvê-lo ao lugar dele. O clube mineiro vai disputar em 2022 pela terceira vez seguida a segunda divisão nacional, após um inédito rebaixamento em 2019. Investir em clubes não é novidade para o Fenômeno. Em 2018, o campeão mundial com o Brasil em 1994 e 2002 comprou por 30 milhões de euros o espanhol Valladolid, atualmente na segunda divisão nacional. Recomeçar. Esse é o tema do especial de Natal desse ano da Igreja Internacional da Graça de Deus. O musical fala dos efeitos da pandemia, a retomada da vida e a batalha espiritual que envolve as pessoas. O espetáculo conta com um elenco de 150 integrantes, entre atores, dançarinos e músicos. O especial de Natal será exibido pela Hit TV e vai ao ar no dia 24 de dezembro, às 10 horas da noite. Note que aquilo era comum entre eles. E como acontece todos os anos, o pastor Jaime de Amorim abre o especial de Natal com uma palavra da Bíblia. O mensageiro é o mesmo, mas a mensagem sempre se renova. E Abraão era um homem muito pacificador. Ele disse, olha, está nas tuas mãos, a tua serva. A nossa serva está em tuas mãos. O pastor Jaime escolheu um trecho do livro de Gênesis, que conta a história de Abraão. Obedecendo a uma ordem de Deus, ele deixou a casa dele e partiu para uma terra estranha, onde teve que recomeçar. Porque nós estamos começando daqui a pouco o ano da retomada. Estamos aqui com essa peça que é o recomeço. E Abraão então tinha que recomeçar. Bem, hoje nós temos não só, eu tomo não como um recomeço, como uma retomada. A retomada que você vê, por exemplo, Abraão. Abraão estava a vida sossegada e tudo, mas quando Deus falou ao coração dele, que ele tinha que sair daquela terra dos seus pais para a terra que Deus mostraria para ele. E ele foi. Aí ele, no percurso, ele foi para um caminho que ele não deveria de ir. E aí ele voltou depois para o caminho. Mas ele passou um tempo, quando ele entrou no plano de Sara,
E ele deixou, entenda, de ter o contato com Deus, aquela comunhão com Deus. 13 anos se passaram. Então ele teve que retomar, recomeçar. Quando? Quando ele ouviu a voz de Deus. Talvez alguém deixou de ouvir a voz de Deus na pandemia. A pessoa ficou assustada com tudo que está acontecendo, com tudo que aconteceu, com tudo que está acontecendo ainda. Mas é a hora da retomada, a hora de recomeçar realmente olhando para Jesus, olhando para o Senhor, fazendo como fez Abraão. Com muita classe e pompa, a Orquestra da Graça completa o clima de recomeço na abertura do especial. Vida. E o tema escolhido, o recomeço, também podia ser visto no público que compareceu à Igreja da Graça para acompanhar a gravação do especial. O pastor Nelson José veio com a família toda. Muito importante, ainda mais estamos finalizando esse tempo de pandemia e realmente apavorou, entrou em pânico a população, o mundo. E é importante a gente cada vez mais se apegar em Deus. Esse ano foi muito difícil, né? Mas graças a Deus, com a graça do Senhor Jesus, né? Estamos vivos para a glória de Deus. E essa é uma forma que de nós estarmos aqui, é uma gratidão a Deus, né? Para o pastor Daniel Guedes foi um começo. Pela primeira vez ele pôde assistir um especial de Natal de perto. De grande saudade reflete, nada substitui o abraço. Eis a bonança, a dose de esperança, são literalmente doses. Vacinas e perspectivas, paradigmas, novo normal, agora é outro enigma. O povo não pode esquecer de ficar na casa de Deus, né? Esse fica em casa e esquece de Deus, não. A gente tem que ficar na casa de Deus, é o lugar mais seguro e protegido que tem, é na casa do Senhor. Todos vencedores que estão conseguindo superar as dificuldades da pandemia. Memórias que o Pedro vai levar para o resto da vida. Ah, pai, foi assim que o senhor conheceu a Igreja da Graça? Exatamente. Eu liguei a TV e o missionário pregava uma palavra linda sobre recomeçar. Olha, eu vou lembrar que a gente teve momentos difíceis, que a gente tem que usar essas máscaras e também fala sobre a dificuldade que a gente teve. Mas como bom cristão, o Pedro tem fé em um futuro melhor. Ah, porque Deus está conosco e não tem nada que pode impedir isso. E o especial de Natal deste ano retrata justamente o futuro pós-pandemia. A história acontece 15 anos depois dessa fase tão difícil que a humanidade ainda está vivendo. Em uma escola onde um grupo de alunos se reúne para fazer um trabalho e contar como foi a pandemia. O roteiro é baseado em um livro da Bíblia, o livro de Jó, no capítulo 14, dos versículos 7 ao 9. Aonde diz que há esperança para a árvore que, se for cortada, não cessarão seus renovos, e ainda que morra sua raiz, envelheça no pó, ao cheiro das águas, voltará a ter vida. Presta atenção aqui em mim. Vai ter atividade valendo nota. Ah, não! Preciso que vocês se separem em grupos de 5 e para a aula da semana que vem, apresentem aqui na frente suas interpretações da maior lição que a humanidade teve ou deveria ter tido no período da pandemia do Covid-19, ok? Mas a outra precisaria de cuidados. E os personagens retratam o drama de pessoas que tiveram perdas importantes durante a pandemia, como Oswaldo. Ele é pai de uma das alunas e perdeu uma filha recém-nascida por causa das complicações causadas pela Covid-19. Senhor Oswaldo, eu sinto muito, mas infelizmente a sua filhinha não resistiu. Me dói muito falar disso. Por isso nunca te contamos. O Oswaldo, na verdade, é como um pai de família, como muitos outros. Só que com a pandemia ele acabou tendo muitas perdas. Perdeu a sua filha, teve a sua mulher internada. E depois de tudo isso ele teve um recomeço. Ou seja, é um personagem que ilustra bem a vida de muitas pessoas nessa pandemia que sofreram, enfrentaram dificuldades e sofreram perdas. Sim, ele enfrentou muitas dificuldades. Ele teve a sua mulher internada, ele perdeu uma de suas filhas, mas mesmo assim ele escolheu confiar em Deus
e hoje ele é uma nova pessoa, uma pessoa mais forte. O Senhor me salvou! E estava prestes a cometer uma loucura. A história também retrata a batalha espiritual que envolve a vida das pessoas. Senhor, atende o meu pedido! Me atende, Senhor! E nessa guerra, o ator Anderson dos Santos tem que ficar dos dois lados. Ele interpreta dois papéis, um de demônio e o outro de Jesus Cristo. Dê a minha esposa e minha filha esse direito, Senhor! Porque Jesus faz um papel sério, um papel onde você não pode deixar o inimigo para você. E aí quando você está com o demônio, você tem que incorporar algo selvagem, sabe? E o que é mais difícil? Ah, não tem difícil, só fazer. Quando faz com o coração, nada é difícil. Agora, fazer Jesus é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade, ainda mais no momento pessoal de você. O que adianta você fazer Jesus e no pessoal você ser uma pessoa completamente diferente? Um novo dia nasce pra mim. Ao todo, o elenco do especial de Natal conta com 150 integrantes, entre atores, dançarinos e músicos. O roteiro tem 8 apresentações musicais e, independente do papel, todos aqui são muito importantes. Me levanto pra recomeçar. Todo mundo é importante em um certo momento. Todos nós somos um corpo de Cristo. E não é porque um está em mais evidência ou outro que está em menos que tem alguma diferença. Não é isso. É você fazer o seu papel na hora certa e no momento certo. O resultado desse trabalho poderá ser conferido no dia 24 de dezembro, a partir das 10 horas da noite. O especial será exibido pela Hit TV. Mas uma coisa já é possível adiantar. A história terá um final com cara de começo. Ou melhor, de recomeço. É isso aí, recomeçando, retomando, vamos retomar, vamos voltar. Re é do latim, que quer dizer de novo. Então, começar de novo. Vamos retomar a nossa vida, vamos ter aquela tomada de decisão. Eu vou vencer 2022, vai ser o ano da retomada. Oh, glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta na vitória. Feliz Natal! E essa edição fica por aqui. 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações com a Daniela Parisi. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia, boa segunda-feira.